E minha saga com relação aos judeus de internet parece interminável. Seja muito bem-vindo, eu sou o Clair e você está no meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre judeus de internet e a Bíblia em português e as suas 1001 revisões. Isso é fascinante. Isso é... Se inscreve no canal, acompanha esse vídeo até o final que nós vamos rir, nós vamos conversar coisas inteligentes e falar um pouco de besteira junto. Então se inscreve, acompanha até o final, página inicial e na descrição do vídeo você encontra um curso de teologia pagamento único e bora para mais este vídeo. Essencialmente, hoje, sexta-feira, cheguei em casa, nem ia ligar o computador, nem ia ter vídeo hoje. Já gravei um vídeo falando sobre brasileiros, judeus e grego, né? Já gravei um vídeo sobre isso, né? Mas eu nem ia gravar, mas o Farofa chegou pra mim e falou: esse vídeo aqui, mandou um recortezinho de um vídeo de 50 segundos, que eu olhei e falei: não, mano, não, a gente precisa trazer luz a esse mundo de escuridão, a gente precisa trazer risos a esse mundo de ignorantes, a gente precisa sentar aqui e trocar uma ideia, né? Você viu, eu nem fiz minha barba, hoje é sexta-feira, né? Tô mó estilão barba rala, só falta meter o tapa-olho, né, mas tudo bem. E numa afirmativa do cara, ele fala assim: porque esse Jesus que vocês seguem é um Jesus romano. E olha só, a Bíblia que vocês utilizam já é a oitava revisão. Oitava revisão. Puta merda. Eu falei, cara, não tá de sacanagem comigo, né? Tá de sacanagem comigo, né? Eu olhei e falei, não, cara, olha o argumento do cidadão, cara. Olha o argumento do cidadão, bicho. É da gente perder a paciência, né? Da gente vontade de olhar pra um cara desse e falar, mano, vai estudar, vai virar gente, para de besteira. Ai, puta que pariu. Mas as traduções em língua portuguesa, as oitava revisão, as 1001 revisões. Eu preferiria que houvessem poucas traduções. Minha opinião. Se você discorda, tá tudo certo, tá? Minha opinião. Eu acredito que deviam existir poucas traduções, né? E ponto. E enfatizar o estudo do grego e do hebraico, gente. Estudar o estudo grego e hebraico, latim, que são línguas importantes. Deixa eu tirar o Shanks pra fora. Vem cá, meu cachorro, sem vergonha. Meu porqueira de cachorro sem vergonha. Mas, então, eu acredito que deveria existir poucas traduções. Eu acho que é uma baita frescura, né? Esse monte de tradução que se lança, né? Uma tradução nova a cada 6 meses. Eu não acho tão necessário assim. Mas, muitas delas, ou na sua grande totalidade, eu digo que 97, 98% das traduções em língua portuguesa, elas em geral, elas partem diretamente do grego e do hebraico. Elas partem do grego e do hebraico. Então, falar em oitava revisão é um argumento tão idiota, tão ignorante, que a pessoa ela acha que, assim, João Ferreira de Almeida fez a tradução dele, aí todo mundo foi seguindo João Ferreira de Almeida inquestionavelmente, aí surgindo várias revisões. Bem, se a gente olhar para a revista corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, ela está na 4ª edição. Revista corrigida RC, 4ª edição. Eu gosto da de 95, mas hoje tem a de 2009, que ela só sofreu uma atualização, uma correção ortográfica, que é por lei. O Brasil, ele faz parte do novo acordo ortográfico. Então, por exemplo, Bíblias, elas têm que ser feitas de acordo com o novo acordo ortográfico. Então é a mesma RC da 3ª edição de corrigida de 95, mas com um novo acordo ortográfico. É a mesma Bíblia, só que com um novo acordo, porque existem leis que precisam ser seguidas nessa baderna, não é? E aí, de acordo com com o novo acordo ortográfico, Bíblias lançadas antes disso, elas precisam ser atualizadas, né? A NVI foi feita a nova NVI, a Almeida atualizada, ela era de 93, ela sofre uma 3ª edição que é a NAA em 2017. Veja que o novo acordo ele entra em vigor em 2009 e a NAA vai surgir em 2017, 2018, cara.
né? Se eu não me engano. Então, levou-se um tempo. Então, certas revisões elas são feitas de acordo por causa da questão de lei no Brasil. Então, você vai ter 1, 2, 3 revisões por causa disso. O cara falou em 8. Bom, a própria Almeida atualizada, ela está na 3ª edição. A revista corrigida está na 4ª edição. A Almeida corrigida fiel, ela foi publicada em 95, uma atualização em 2007 e depois uma em 2011, né, por causa do novo acordo ortográfico. Então, 3 revisões, né? E qual que é o problema disso? Nenhum, cara. É preciso fazer essas novas correções, né? A NVI também está passando por uma nova revisão e assim vai. Então, não existe problema nenhum em Bíblias serem atualizadas de acordo com a nova revisão ortográfica. Guglielmo Ferreira, eu li esse livro 5 volumes aqui, 5 volumes. Cara, ele usa umas palavras, uns termos, umas construções, porque o livro foi publicado em 1963, irmão, eu preciso de dicionário para ler aquela bagaça, né? Eu preciso de dicionário para ler aquela bagaça, assim como eu preciso de dicionário para ler esse livro aqui do Ferreira em francês. A ruína da civilização antiga. Da mesma forma que eu preciso, para ler um livro em português mais antigo, eu preciso de um dicionário para entender certas expressões, né? Eu preciso de um dicionário para ler ele em francês, né? E essa aqui é uma edição de 1930, que é o original, né? Então, qual que é o problema? Então, no caso da Bíblia, é necessário que seja feita uma atualização. Tem algum problema? Nenhum. Nenhum, porque todos os livros têm que passar por revisão. Aí o cara vem me dizer, porque a Bíblia passou por, a Bíblia que o cristão usa passou por 8 revisões. E daí que passou por 8 revisões? E daí? Qual que é o problema disso? Só está seguindo o novo acordo ortográfico, só está seguindo uma linguagem que o povo entenda, né? Que o povo, né? Eu não falo o português de João Ferreira de Almeida de 1681. Eu não falo o português de 1700, né, que ainda era a mesma Almeida de 1681 e completa 1690. Então eu já não falo mais aquele português. Então, para eu, no meu caso, se eu pegar uma João Ferreira de Almeida, primeira edição, e for ler ela, eu necessito de um dicionário, eu necessito de estudos, fazer um estudo aprofundado para entender o que está sendo dito em português. Não é? Então, no caso, é necessário se atualizar. Mas não que necessariamente as Bíblias todas elas sigam a mesma tradição de João Ferreira de Almeida. Não, a NVI não tem nada a ver com João Ferreira de Almeida. Almeida atualizada não tem nada a ver com João Ferreira de Almeida. NTLH, nada a ver. Bíblia de Jerusalém, nada a ver com língua portuguesa, com João Ferreira de Almeida. A própria Bíblia de Jerusalém ela passou por 2 revisões, né? Passou por 2 revisões já. Ela foi publicada em 85, 75, não, 85. Eu tenho o Novo Testamento, primeira edição. E depois ela passou por uma correção em 2002. Né? Em 2002. Então ela passou por uma atualização em 2002 porque foi publicada uma nova Bíblia de Jerusalém em francês. Eu tenho ela aqui, a edição de 98, ela passou por uma... Então as notas houveram aumentos. E aí nisso, quando eles foram relançar ela no Brasil aqui, eles fizeram uma atualização na tradução também. Melhoramentos e tal, devido a estudos linguísticos e por aí vai. Aí entramos num ponto muito importante. Você tem estudos, descobertas arqueológicas que fazem melhorias no próprio e discussões acadêmicas que fazem melhorias na própria discussão da tradução da palavra. Vou dar um exemplo. Tem um dicionário muito bom da Sociedade Bíblica do Brasil, é o melhor dicionário de grego neotestamentário, que é o Léxico Domínios Semânticos Ioannis Lounida. O Lounida. Meu amigo, esse dicionário, se você ler a introdução dele, meu amigo, ele é uma discussão tremenda sobre a formação de dicionários, constituição linguística, questão de significado, porquê, como que o dicionário trabalha. E esse dicionário, ele meio que, não vou dizer que ele revolucionou a maneira que a gente enxerga a tradução, mas ele foi feito essencialmente para o entendimento do tradutor, né? Do tradutor, que auxilia demais a nossa exegese. Então, por exemplo, o lançamento de um dicionário faz com que a gente enxergue diferente o processo de tradução da Bíblia. E isso faz com que uma tradução antiga ela não seja tão precisa quanto uma tradução mais nova. Então, por exemplo, eu sou a favor de Bíblias mais novas, né? Eu tenho um tremendo respeito pela Almeida antiga, pela Almeida, João Ferreira de Almeida, a primeira tradução, tenho um baita respeito, mas eu entendo que necessitamos de Bíblias mais novas. A minha Bíblia,
A primeira Bíblia que eu tive foi uma revista corrigida de 95, dada por um cara que quase virou padre. Só que hoje eu utilizo a Almeida Corrigida Fiel, porque o linguajar está mais de acordo com o que eu entendo, né? O linguajar, existem pontos de tradução que a Almeida Corrigida Fiel é melhor do que a Almeida Corrigida de 95. Então, por causa desses motivos, eu prefiro essa. A própria Bíblia de Jerusalém também é uma Bíblia com um linguajar bem mais fácil, né? Ela tem um estilo de tradução mais dinâmico. E ó, veja, eu estou falando de duas traduções que eu gosto, mas nisso aqui eu poderia mencionar a NVI. Cara, a NVI, a mesma, a mais antiga, a mais nova eu não sei como é que tá, eu tenho que adquirir ela para depois comentar com vocês algumas traduções que foram feitas. A própria NVI é uma tentativa de tradução num novo modelo, independente de João Ferreira de Almeida, e milhares de traduções que existem por aí. Tá? Então, assim, existem vários fatores que levam a uma tradução em língua portuguesa da Bíblia, em língua brasileira. Não existe Bíblia em língua brasileira, a não ser a tradução brasileira de 1914. Ela sofreu também uma atualização, se eu não me engano, né? Mas o que acontece? Novas traduções elas são necessárias muitas vezes por causa da própria linguagem. Simples assim. Simples. E não tem problema nenhum. Só que elas nem sempre estão ligadas, ou traduções não estão ligadas às suas antecessoras. No caso da NAA, ela mudou muita coisa. No caso da nova NVI, mudou muita coisa. No caso essas eu tenho certeza que coisa. Mas você tem projetos mais independentes que eles não têm ligação nenhuma com qualquer Bíblia antecessora. NVT, por exemplo, ela não tem, como que eu posso colocar, ligação nenhuma com a sua Bíblia antecessora. Não existe Bíblia antecessora da NVT. NVT é NVT. Né? Feita pelo Saião e mais a sua gangue de tradutores, né? A gangue do, imagina o Luiz Saião de camiseta de roupona de motoqueiro junto com a gangue dele de tradutores assim, hein? Pensou? Seria muito louco uma foto dessa, hein? Seria épico demais, hein? Então, ponto, né? Então usar isso como argumento, a oitava é um argumento imbecil, cara, feita por gente imbecil que precisa talvez ter um pouco mais de sensibilidade, talvez ter um pouquinho mais de estudo, de respeito, né? Ai, é tradução do Jesus Romano, oitava tradução. Porra, mano, tem que ser um idiota pra falar um troço desse. E tem que ser mais idiota pra acreditar num troço desse, porque, né? Você tem que conhecer o bagulho, né? Por isso que é importante que você, que tem conhecimento, produza conteúdo na internet, grave vídeos, né? Divulgue conhecimento, porque o que tem de imbecil, né? O que tem de imbecil e de ignorante trazendo desconhecimento pra gente aqui é absurdo. É absurdo, cara. E como são vídeos polêmicos, chamativos, eles crescem a rodo. Cresce a rodo, né? Cresce igual praga, né? Ponto. Então, assim, tranquilo. A mentira tem perna curta, mas corre que é uma desgraça, né? Não? E todos eles, no dia do juízo final, vão ter o seu encontro. Agora, eu preciso pontuar uma coisinha aqui para finalizar esse vídeo, que é, eu não sou a favor de traduções mercadológicas. O que é a tradução mercadológica? Você pega lá uma NTLH, você pega uma Almeida atualizada, você pega uma NVI, você pega a Almeida Corrigida Fiel. São traduções que elas não são mercadológicas. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, Bíblia Pastoral, Bíblia Ecumênica. Não são Bíblias mercadológicas. São Bíblias que estão aí, ó. As editoras publicando, republicando, né? E ó. Então essas traduções eu tenho total respeito. Total respeito. Total respeito. Porque elas não são traduções mercadológicas. Elas são traduções que elas foram feitas de acordo com uma metodologia ali e de acordo com o que a editora pensa, o que é a proposta da editora, e eles mantêm essas traduções firmes. Agora, hoje em dia, você está tendo aquela questão mercadológica. O cara traduz lá do inglês a Bíblia judaica, o cara traduz a Bíblia do Peshitta, o cara traduz a King James, o cara traduz a Reina Valera. E o cara vai traduzindo um monte de Bíblia assim, sabe? Assim, vão traduzindo um monte de Bíblia assim. E
E qual que é o interesse disso? É acadêmico brasileiro? Não, não. É mercadológico, é mercado, é para fazer você gastar. Então, eu sou contra essa mentalidade. Eu sou contra essa mentalidade mercadológica das Bíblias, esse mercado, né? Esse mercado de Bíblias, por quê? Porque eles mais atrapalham do que ajudam. Por isso que eu disse, eu sou a favor de poucas Bíblias, né? E seguindo firme e forte. Por exemplo, eu não gosto da Almeida atualizada, eu não gosto da NTLH, mas elas são Bíblias que são publicadas pela Sociedade Bíblica do Brasil e são divulgadas por eles fortemente. A RC me chama mais atenção, mas a Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma sociedade bíblica, tem 3 traduções que ela mantém ali de pertinho. Né? A Sociedade Bíblica Trinitariana tem uma tradução, a Paulus tem umas 2 ou 3. Né? Existem mais Bíblias assim que elas não têm uma pegada mercadológica. Ó, por exemplo, eu não mencionei aqui a Bíblia do... Qual Bíblia da Paulus que não é mercadológica? Tinha mais uma Bíblia, mas lembro o nome da editora, Loyola. Ave Maria eu mencionei. Tem uma Bíblia, por exemplo, que ela não é mercadológica. A tradução Novo Mundo, dos Testemunhos de Jeová. Eles nem vendem, eles doam, né? É uma Bíblia que eles fizeram quantas atualizações? 1950, 1960, tem a tradução acho que de no Brasil é 51, 84 e 2015. Velho, olha só, de 50 até 2015, muito tempo. Então eles não têm interesse em ganhar dinheiro com isso. Ponto. Tem minhas divergências de processo de tradução disso. Inclusive a nova tradução Novo Mundo, ela se distanciou bastante da antiga tradução Novo Mundo em alguns aspectos. Se distanciou bastante. Mantém algumas questões ali por questão teológica, isso é fato. Mas com relação à sua antecessora, a edição de 84, ela mudou bastante. Ela ficou mais... Eu nem diria qual tradução ela ficou mais parecida, mas ela se mudou bastante a cara. Por isso que antes tinha a capa verde, preta e mudou para a capa cinza. Então, mas veja, é uma tradução que não tem interesse mercadológico. Agora, hoje em dia, você tem traduções e traduções e traduções só com o interesse de te tirar o dinheiro do bolso. Eu acho isso um perigo, eu acho isso um pecado, eu acho isso uma ação de má fé. Mas isso é apenas o que eu acho. Não é uma verdade incontestável. Se você concorda com isso, beleza. Se você não concorda, é só minha opinião. E se você tiver a sua opinião, tranquilo, tanto faz. É bom que tenha várias traduções, eu acho interessante também. Mas qual que é o interesse? É o interesse de fortalecer a fé cristã? É o interesse de tirar dinheiro do meu bolso? É o interesse de me confundir? Como é que é? Como é que é, parceiro? Hã? Como é que é? Entende? E é isso. Um abraço, tamo junto. E para ver como que alguns argumentos são frágeis diante de uma realidade, de uma contextualização, de uma construção daquilo que deve ser feito para apregoar a palavra de Deus. Né? E um detalhe muito importante, não, eu vou deixar para um próximo vídeo. Se inscreva no canal, assine as notificações e até o próximo vídeo.